e vem entender por que você deveria assistir o anime de Blue Box. E uma das obras de romance no mundo dos mangás e dos animes que vem chamando muita atenção desde o ano passado é o anime de Blue Box. E quando anunciaram seu anime, foi muito esperado. E quando lançou a primeira parte da primeira temporada de Blue Box, ele foi muito elogiado. Mas no final, eu senti que as pessoas tiveram uma sensação muito agridoce envolvendo essa obra. Mas eu virei um grande fã de Blue Box, e não só eu. Afinal, se você procurar as notícias, você vai ver que o mangá teve um grande aumento de vendas e uma quebra de recordes para a própria obra envolvendo suas vendas. E para mim, Blue Box, o que me conquistou é que ele é um anime, uma história de romance que vai muito além só daquele romance clichê da escola. Ele é muito mais profundo do que isso. E no vídeo de hoje eu vou falar por que você deveria assistir, ou pelo menos dar uma chance pro anime ou pro mangá de Blue Box. A história acompanha Taiki Inomata, um cara esforçado do time de badminton, e Shinatsu Kano, uma atleta talentosa do basquete. Eles estudam na mesma escola, treinam no mesmo ginásio e um dia, por acaso, em um imprevisto familiar, eles acabam se mudando para a mesma casa. E aí começa uma convivência cheia de tensão romântica, maturidade e emoção genuína. E o primeiro fator que fez eu me apaixonar pela obra é a forma como eles fogem dos clichês padrões que os animes de romance escolares tentam cair. Como, por exemplo, aquela comédia forçada, aqueles fanservice, ou também aqueles exageros narrativos que colocam dentro desse gênero que acabam se tornando clichês. Quando você pensa no Taiki, por exemplo, que ele é o protagonista, ele é um jogador de badminton, mas ele não é um gênio através disso. Não, ele é um jogador muito esforçado que quer chegar no topo, mas ele sabe que talvez ele não consiga. O mesmo vale para qualquer outro personagem que envolve aqui. Seja uma personagem que é focada na ginástica artista, seja uma personagem que é focada no basquete. Cada personagem ali, eles estão tentando chegar num ponto, mas eles passam por esse desenvolvimento que tem na adolescência da forma mais real possível. Eu acho que esse é o primeiro fator que fez eu me relacionar tanto com esse anime. É que são personagens reais, são personagens humanos, são personagens que você assistindo facilmente conseguiria se identificar. E não que nos outros romances não tenham isso. Obviamente, em todo romance que você assiste de anime, você consegue se identificar com um personagem ou outro por ter características próximas a você. Mas quando você pensa nos outros romances, e olha que eu também sou muito fã do outro tipo de romance, eu também gosto do romance clichê dos animes. Mas quando apareceu esse, o que ele me conquistou realmente foi que ele tenta sair dessa mesmice. Ele tenta trazer algo real. E ao mesmo tempo que eu acredito que isso é um fator que me agrada muito, por outro, eu acredito que isso também é o que pode afastar muitas pessoas. Porque quem espera aquele romance clichê, daqueles conveniências que eles vão se encontrar num festival, ou que eles vão trocar olhares, ou que vão ficar tímidos de contar com o outro toda hora, não vai acontecer. Aqui realmente é um romance real. Imagina você na escola, é isso que vai acontecer. Tanto que um fator que eu acho que afasta as pessoas, mas que me agrada muito, é que o romance aqui não é o primeiro plano da obra. Claro, ele é desculpa para a obra acontecer. Você sabe que tem um romance, mas ele é um romance muito mais humano, daquele amigo que gosta da amiga de infância, ou da amiga que gosta dele, ou de personagens que não revelam seu amor, mas não daquela forma clichê que os animes de romance fazem, que alguma hora vai acontecer. Não, às vezes você ama uma pessoa na escola, por exemplo, e você nunca vai revelar aquilo por timidez. Eu acho que essa humanidade, esse realismo que Blue Box consegue aparecer e transportar para a tela foi o que me conquistou. A humanidade e o realismo que pode afastar as pessoas, mas que para mim me aproximou mais ainda. Me aproximou mais ainda porque tudo que eles faziam ali parecia algo que eu já vivi na época da escola em relação a romance, em relação aos esportes, aos estudos e como um adolescente deveria se tratar. E essa humanidade, esse realismo, com certeza é um fator que me conquistou. E aí entra no segundo ponto, que eu já mencionei no ponto anterior, mas vale destacar, que seria o desenvolvimento do romance. Porque tanto a Shinatsu quanto o Taiki são personagens que eles não são, como eu já disse, perfeitos. Na verdade, eles são como qualquer adolescente é. São personagens que eles têm sonhos futuros, mas que eles têm que passar para a adolescência e têm que passar por aprovações para chegar até lá. Então, o foco do romance não é simplesmente te jogar em tela eles ficando juntos. O objetivo desse anime é como se ele fosse assim: olha, é um romance
e você sabe que provavelmente no final da obra eles vão ficar juntos em algum momento, eles vão ter um relacionamento, mas o meu foco não é esse. O meu foco não é eles ficarem juntos, é como eles vão trabalhar, como eles vão ser desenvolvidos até um ponto de conseguirem ficar juntos. Então, o primeiro foco deles é dividir os personagens de forma individual. Então você vai entender por que eles amam tanto o esporte, qual que é a função deles dentro do esporte, o que eles têm que fazer para poder passar sobre dificuldades da vida pessoal, de problemas pessoais, de problemas escolares, e depois que você desenvolver os dois individualmente, aí a gente vai conciliando para ver o que eles têm em comum para poder ver se eles vão ficar juntos ou não. E isso é uma coisa que dificilmente você vê em romance. Normalmente o que o romance faz? Ele junta os personagens e depois que ele junta os personagens, ele vai meio que desenvolvendo eles. Só que eles já estão juntos, já sabe que eles se gostam. Parece que nas obras que envolvem o romance clichê, eles primeiro vão juntar os personagens para depois ver o que eles têm em comum, para poder fazer eles ficarem juntos. Ou eles vão se aceitar como eles são. Aqui não. Aqui você vai aprender sobre os personagens, aprender sobre a vida deles, aprender quem eles são, desenvolver eles, tanto pessoalmente, como na parte escolar, como na parte pessoal, para poder chegar até lá. A Chinatsu tem um problema familiar de ficar longe da família, de ter uma insegurança pelo seu problema esportivo, de ser uma ótima aluna que todo mundo ama ela, mas mesmo assim, ela tem uma insegurança. Já o Taiki é alguém que ele é amado pelas pessoas, mas ele não se ama o suficiente para achar que outras pessoas podem gostar dele. Tudo isso é muito bonito, é muito bem feito, pode ser muito bem trabalhado ao longo da obra. E de novo, quando eles ficarem juntos, se eles ficarem juntos em algum ponto, vai ser porque você entendeu que aquilo de forma natural aconteceu. Isso eu acho incrível, porque o desenvolvimento dos personagens principais faz isso acontecer muito bem. E isso também funciona para os personagens de apoio, porque esse anime ainda tem por cima um ótimo elenco de apoio que é trabalhado da mesma forma com os protagonistas, de forma calma e serena para você conhecer cada ponto deles. E aí entra no outro ponto que eu acho muito positivo dessa obra, que seria o fator esportivo. E por que eu falo sobre o fator esportivo? Porque o fator esportivo não é simplesmente uma desculpa para eles estarem juntos, que poderia ser isso. Afinal, os personagens principais dessa obra, o da ginástica, o badminton ou o basquete, são 3 esportes que acontecem no mesmo ginásio. Então poderia ser só uma desculpa para eles ficarem juntos. Mas não. Aqui a autora usa perfeitamente o esporte da maneira que eu gosto que seja usado, como uma metáfora para a vida. O esporte é muito bem feito, porque ele é muito bem animado, e ele também não é jogado de lado. A gente vê o basquete, a ginástica artística ou o badminton como esportes realmente sendo treinados e eles se esforçando para chegar até lá. Mas é o que eu falo, o esporte, na maioria dos melhores mangás de esportes, eles são usados para fazer uma metáfora sobre a vida, com as dificuldades, com as superações e quem ele tem que ser para chegar no ponto máximo. O esporte, ele é bem feito em questão de esporte, porque ele é bem trabalhado e bem desenvolvido, mas mais do que isso, a maioria das frustrações, a maioria do desenvolvimento, a maioria do que eles querem ser ou eles sonham em ser, o esporte consegue representar da melhor maneira possível. E você que está assistindo, sente isso perfeitamente, porque você consegue ver as frustrações que eles têm, de não conseguir chegar onde eles querem, não conseguir chegar no topo, ou até algumas lesões que afetaram a carreira. Então o esporte não está aqui de graça, ele está aqui com uma ótima função. E eu acho que um outro ponto que tem que ser destacado aqui também, em relação mais ao anime do que ao mangá, seria o visual, o ritmo e a direção. O anime ele é belíssimo, não é à toa que a abertura, que eu tenho o nome de Semi Blue, é uma das aberturas que eu mais ouvi no ano. É porque ela realmente ela é muito bonita, ela é muito bem feita, ela tem uma ótima sonoridade, sem contar que a animação da abertura é ótima, sem contar que a do encerramento também. A trilha sonora da obra, a trilha incidental ou instrumental, ela também é muito marcante, mas tem que ir muito além disso. Quando você pensa num anime de romance, uma coisa que você espera, na verdade, é que não tenha a maior qualidade do mundo em relação à animação. Eu não falo isso como preconceito, é o que acontece. Quando um estúdio pega anime de temporada, normalmente eles pegam vários animes para fazer na mesma temporada. E o que acaba acontecendo? Animes de romance acabam, infelizmente, sendo jogados de lado, porque ele não precisa de tanto detalhamento para poder fazer a escola ou os cenários que acabam aparecendo. A partir daí, eles focam em animes de mais ação e eles acabam recebendo menos orçamento. Blue Box foi o oposto. Ele recebeu muito orçamento da Netflix. A partir daí, ele é um anime extremamente lindo. Ele é um anime que ele é uma animação fluida, bem feita, e que conta muito da história. Eu gosto muito da escolha da aquarela ao longo de todos os episódios, que contam muito mais do que a história. Eles realmente fazem com que as coisas saiam da tela, elas fluam os sentimentos.
quando precisa que a animação seja mais forte, mais precisa em questão de animação de ação, que seria a ação do esporte, a momentos mais dramáticos, você vê que a luz muda, a direção muda, para você como espectador sentir que é um momento mais dramático, mas um momento mais de fluidez, de mais de romance, mais de descoberta, de algo que vai acontecer, você vê como eles usam a aquarela assim como na abertura. É uma animação que ela é linda e que ela consegue melhorar a narrativa. Às vezes, os personagens em Blue Box não precisam falar o que eles estão sentindo. A animação, através do detalhe da aquarela misturado com a cena um pouco mais forte da animação, ajuda muito a contar essa história. E é esse ponto que vale destacar. E você parar pra pensar, eu gosto muito como a Netflix está focando em romance desse estilo, porque Blue Box foi isso e Kaoru Hana também. Como a animação, eles perceberam finalmente que um anime de romance também merece uma ótima animação, porque também é muito importante para poder conduzir e contar a história, e é isso que acontece aqui. E no fim eu vou falar por que então Blue Box merece sua atenção. Porque ele é um romance maduro, porque ele é um romance atual, porque ele é um romance que conversa com gerações diferentes, de forma diferente, que tecnicamente é impecável e mais do que isso, ele sai do padrão. Óbvio, você quer um padrão, talvez você não goste tanto aqui. Você quer algo diferente, para entender por que um romance em anime pode ser diferente do padrão, inclusive se quer apresentar um anime para alguém de forma diferente de romance, esse é ótimo para você. Ele é um anime que para mim funcionou perfeitamente pela forma como ele consegue trabalhar o romance de forma diferente. É uma das grandes adições da Netflix, não é o meu anime preferido de romance, porque depois lançou o Kaoru Hana, que eu acho superior, que eu também fiz vídeo aqui no canal falando por que você deveria assistir. Mas com certeza é um anime muito bonito. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Blue Box? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.